Vamos iniciar mais uma aula sobre biofísica. E aqui nós vamos criar uma nota sobre a aula que nós vamos chamar aqui de biofísica muscular. Essa aula que nós vamos trabalhar aqui. A biofísica muscular, ela vai desde a estrutura microscópica do músculo, descoberto pela microscopia óptica e pela microscopia eletrônica, até o músculo inteiro e a estrutura dele, como que ele é organizado em relação às fibras em torno do tendão. E aí nós vamos especificar principalmente a parte associada aos cálculos e a análise matemática do processo. A biofísica, ela tem um problema, que é ela tem interfaces com a fisiologia, com a histologia, com a biologia celular, com a química. E ela foi desaparecendo das grades dos cursos por, talvez, as pessoas que não compreendiam bem a biofísica acharem que é a mesma coisa. Talvez pelo fato de que essa parte fisiológica seja tratada de forma mais interessante, mais fácil de ser absorvida, assim como a histológica, a gente fica mais ligado a essa parte e o professor de biofísica provavelmente ensinava mais isso, essa parte histológica, por exemplo. Então nós vamos ver aqui a estrutura dos músculos estriados e nessa estrutura, vamos chamar aqui de, quando eu falo estriado, de microscópica, isso aqui é estudado na histologia. Histologia do músculo. Histologia básica, não é nem especial. Lá é dada a teoria de contração muscular e a estrutura muscular, de um modo geral. Vamos pegar aqui, por exemplo, um bíceps braquial, né, o mais famoso dos músculos. E aqui o braço, aqui se caso a una, né, que termina lá numa cabeça pequena, o rádio, que termina numa cabeça grande. Daqui, ó, de um tendão, são dois tendões que originam o bíceps. Vamos pegar apenas um. E são dois tendões também que ele insere. Uma é uma fáscia, chamada fáscia bicipital. E ela vai direto no antebraço. Ela se une à face do antebraço. E ele se origina na escápula, uma das origens, né? A outra, a inserção dele, do bíceps, é no rádio. Diferente do músculo braquial, que origina no próprio úmero, se insere na una. Tem vários bíceps, mais de um pelo menos. Esse bíceps é o braquial, tem um bíceps femoral que está na coxa, né? Então, aqui são dois tendões que originam o bíceps, mas nós não vamos nos ligar a ele não. Nós vamos fazer um corte aqui da estrutura do bíceps, para a partir dela, sim, nós mostrarmos o que nós queremos de interesse. Então imagina, ele foi cortado aqui, tem o tendão, né? Vamos aumentar de tamanho e fazer um esquema para a gente vendo o corte do bíceps aqui. Essa estrutura
esse aqui é o músculo, o órgão músculo, ele é envolvido por uma capa feita de colágeno chamada epimísio, tecido conjuntivo denso modelado. Aqui dentro tem essas estruturas que nós também vamos tirar aqui, ó, que são os feixes musculares. Eles são envolvidos ali dentro pelo perimísio, também uma estrutura de colágeno e tecido conjuntivo denso não modelado. A partir daqui, ó, dessa pequena estrutura aqui, vou fazer assim, tem a fibra muscular. A fibra muscular é assim chamada porque ela é comprida, pode chegar a vários centímetros em alguns músculos, e dependendo do tamanho da pessoa, ela é a célula muscular. E ela apresenta características próprias devido à sua especialidade, né? E aí o que acontece? Essa fibra muscular, nós vamos representá-la aqui do lado, uma parte dela, e o que a gente vê dentro dela que nos interessa são núcleos laterais aplanados que seguem a direção dessa fibra, vários núcleos, ela é multinucleada. Eu estou considerando aqui o esquelético e não o músculo estriado cardíaco, né? Os músculos esqueléticos, eles são assim chamados porque se ligam ou se originam do esqueleto, com algumas exceções, né? Por exemplo, o músculo orbicular da boca, né? O músculo levantador do lado direito, do lado esquerdo, o abaixador do lado direito, do lado esquerdo, e alguns outros, eles não têm origem no esqueleto, mas eles são esqueléticos por causa da estrutura semelhante. A microscopia óptica é possível ver as estriações do músculo. Essas estriações é que deu o nome de estriado para ele, da fibra muscular. Então essa fibra muscular nós aumentamos aqui, ó, só de uma ideia geral. A parte histológica você vai ver na histologia, né? Deixar isso bem claro. Daqui, dessa parte, nos interessa uma estrutura assim, até bem organizadinha. A microscopia óptica, ela só foi descoberta em detalhes da microscopia óptica, e alguns nomes se mantiveram devido, evidentemente, aos estudos de microscopia óptica que vieram bem antes dos de microscopia eletrônica, né? A microscopia eletrônica, ela foi inventada aí por volta de 1838 na Alemanha, mas ela não foi inicialmente usada para os estudos, ou vamos dizer, da biologia ou da ciências da saúde. Demorou um pouco. Isso começou mesmo a ser analisado por volta do fim da década de 50, quando os preparados permitiram que se estudasse as estruturas derivadas dos seres vivos. Hoje tem mais de um tipo de microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico que eu estou falando aqui chama-se microscópio eletrônico de varreduras, que dá essas informações. Então, essa visualização aqui é uma ultraestrutura que nós vamos chamar essa estrutura aqui. Ela foi chamada de sarcômero. A palavra sarcômero vem de sarcos, que significa carne, do grego. Algumas estruturas são chamadas de miso, ou que originou a palavra músculo, porque a palavra músculo, ela vem de rato, a palavra rato. Algumas pessoas acharam que o músculo bíceps, principalmente, se movendo sobre a pele, parecia um rato se movimentando,
debaixo de determinado saco ou pano, por exemplo. Essa é uma teoria. Porque a outra teoria diz que alguns anatomistas, quando tiraram o bíceps, falaram que ele parecia um rato. Daí a palavra mus, do latim rato, né, acabou sendo uma das bases da etimologia dos músculos. Essas estruturas vermelhas são seguras por várias proteínas, nesse caso formando uma linha no meio, chamada linha M. Vou até colocar aqui o nome, linha M. Não vista a microscopia óptica. Mas a microscopia óptica, né, tem uma classe, ela já mostrava duas partes. Ó, se for perceber, tem uma parte aqui, essa mais clara, vamos chamar assim, essa parte mais clara aqui, ela foi chamada de banda, alguns chamavam de zona H. Essa aqui é a banda H. E entre essas duas estruturas que é chamado de linha Z, aqui, já está aqui. Essa estrutura aqui, essa porção aqui, ó, é chamada de linha Z. Essa aqui também, vamos colocar aqui essa linha assim, pontilhada, para te mostrar. Essa linha Z. Entre as duas linhas Z, tem a estrutura básica da contração, chamada sarcômero. Meros parte, sarco, músculo. É a parte menor do músculo, entre as duas linhas Z. Tem a banda I, tem a banda A, de isotrópica e anisotrópica, derivado da histologia, mas eu não quero fazer isso agora, não faz sentido dar uma aula de histologia nesse momento, né? Então, talvez a banda A de anisotrópica, por exemplo, que ela acaba sendo importante por causa vamos dizer, das estruturas pesadas. Então, essa estrutura aqui, ó, vou colocar até abaixo do sarcômero, que está entre essa parte vermelha aqui, ó, pegando a parte vermelha, é a banda A. Que vem de anisotrópico, porque quando a luz batia nela, na microscopia óptica, você não pode esquecer que a microscopia óptica utiliza luz, né? Exceto a confocal a laser, que é a laser, batia, ela refletia a luz menos do que essas partes brancas, né? Que são, vamos dizer, vazias, por exemplo. Dessas estruturas aqui, que é bem importante nós estudarmos, vamos pegar essa aqui como referência, uma delas, né? Essa aqui, ó, que continua, veja, o sarcômero continua para esse outro lado aqui, mas vamos pegar essa aqui em termos didáticos, ó. Quem faz parte dessa linha? A principal componente é a actina, proteína actina. A actina tem dois tipos. Tem a actina G, que veio de globosa, e a actina F de filamentosa. A actina G tem um tipo mais simples, que é só a estrutura tridimensional de uma proteína globulosa. E a proteína F são as várias proteínas G juntas, unindo, formando uma corda, uma cadeia. Tem algumas proteínas
G, que tem um sítio especial em que pode se ligar uma outra proteína, como por exemplo a própria actina, um sítio específico, por exemplo. Vamos marcar aqui. Então, o que nós vemos ali, naquela linha, ela é mais complexa do que a actina G, mas nós vamos mostrar aqui. É uma estrutura que é como se fosse uma corda, duas cordas trançadas, e essas duas cordas trançadas, elas formam a base do grupo de proteínas que formam essa linha que nós estamos vendo no sarcômero, que é uma linha proteica, que a actina é a principal componente. Eu vou pegar aqui, didaticamente, essa outra cor, que tem uma proteína que segue a formação da actina. Eu só fiz uma parte dela aqui, ó, chamada de tropomiosina. Essa proteína está lá unida à actina F, aqui. E ligado a essa proteína, tem um outro grupo de 3 proteínas, chamadas de troponinas. Ela fica ligada aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui mais 3 bolinhas, ó, que é o grupo chamado complexo troponina. Esse complexo troponina, ele é formado por 3 tipos de troponina. A troponina C se liga ao cálcio, a troponina T se liga à tropomiosina e a troponina I, que é a troponina de interação. Vou terminar o esquema aqui, ó, para mostrar para você que a outra, ó, observe, a outra proteína, vamos dizer, a outra proteína, outro grupo, né, de proteína, vou fazer assim, ó, proteína de actina F, ó, vou representar assim. Eu não podia, porque é a mesma, né, ela acaba passando aqui assim, ó, por cima, tá vendo? Sim. Então, isso tudo forma um grupo, junto com a tropomiosina, complexo troponina, actina G e F, que dá dessas linhas brancas que a gente representou aqui em cima, tá? Essas linhas brancas que nós representamos aqui formam uma base estrutural do sarcômero. Uma outra proteína e que forma essa base estrutural do sarcômero é esse grupo vermelho que está ali. Vou pegar aqui do lado, vou colocar aqui aquele grupo vermelho. Esses risquinhos aqui, ó, eles são de propósitos. Vai entender o motivo. Essa aqui é a miosina. No caso da musculatura esquelética, é miosina 2. A miosina, ela é uma família de proteínas que vai ter até mais de 20 proteínas, né? E cada uma com uma função dentro do organismo, e a maioria delas função motora. Se eu pegar um pedacinho aqui, ó, essa cabecinha, eu vou representar uma proteína assim, chamada miosina, uma cadeia da miosina. A cabeça dela não é tão mal feitinha desse jeito. Ela é mais, vamos dizer assim, abaulada em cima. Eu vou representar de outra cor, apesar de não ser a mesma proteína.
é melhor de ser a mesma proteína representada de outra cor, não é correto em termos conceituais, mas em termos didáticos aceito. E essa cabeça, ela não está dessa forma aqui, ó, para o outro lado, né, contrário, ela está do mesmo lado. Mas isso aqui é uma miosina, a miosina 2, né, formada por duas cadeias proteicas para formar a estrutura terciária dela. Isso é biofísica. Antigamente a gente não tinha as técnicas de hoje de contagem de aminoácidos e determinação de aminoácidos em cadeias proteicas. Mas usando a tripsina, aquela enzima que digere proteína, ela quebra, ou quebrou, e ainda quebra, né, a miosina em uma parte leve e uma parte pesada. Isso em termos de densidade mesmo. Aqui. Então a tripsina fez essa quebra aqui em duas partes, leve e pesada. Acontece que essa outra parte, que está aqui, essa parte dentro da parte pesada, vamos falar assim, aí nós vamos fazer a representação melhor. A cabeça está difícil de eu conseguir fazer uma boa representação aqui. Essa parte aqui, como aqui, quando se jogava papaina, ela se quebrava em duas partes. Essa parte aqui chamada de S1 e essa parte aqui chamada de S2, que é a estrutura da parte pesada da miosina. Essa parte é muito importante porque unido à cabeça, às cabeças da miosina, vou colocar aqui, era para ser outra cor aqui, mas eu acabei errando. Ó, vou colocar aqui, tem ATP. Essa parte azul aqui é ATP, ligada a essa cabeça. Então ela tem função enzimática, essa cabeça. É uma função ATPásica. Então é isso o que nós precisamos para poder compreender a base para a contração muscular. É muito importante entender que essa ação enzimática aqui, ATPásica da cabeça da miosina, serve para quebrar o ATP e um fosfato ser liberado. Isso altera a conformação das moléculas. Aqui desse ladinho eu vou explicar para vocês assim, ó. Imagina que a gente tem uma estrutura assim, fechadinha, e aqui dela tem um ponto, tem um ATP ligado. Quando esse ATP é quebrado, quando ele é hidrolisado em ADP, o ADP fica, o PI, que é o fosfato inorgânico, que é o PO4-3, é liberado. E então essa proteína que tinha esse formato aqui, ó, passa a ter um formato diferente. Não vou exagerar. E aquele ATP ali, o ADP permanece. Então essa modificação conformacional pela remoção de um fosfato, por exemplo, pode acontecer isso. Ou, se eu fizesse o contrário, pela adição de um fosfato, chamado de fosforilação. Quando acontece para esse lado, você fosforila uma proteína. Então essa aqui, por exemplo, está fosforilada aqui do lado esquerdo. Essa é uma área muito importante da bioquímica, que os cursos de pós-graduação têm disciplinas de fosforilação de proteínas. A fosforilação de proteínas é a base para o funcionamento de muitos processos metabólicos dentro do organismo. Então, vista essa estrutura geral, né, do sarcômero das proteínas, nós ainda podemos concluir que
O músculo, ele funciona como se fosse um modelo de mola, de uma grande mola formada por pequenas molas. É a teoria aceita em termos de modelo muscular. Então é como se eu pegasse aqui, ó, o bíceps e representasse assim, ó, ele tem aqui uma mola ligado a um sistema de mola, vamos dizer assim. Aqui nós podemos até calcular essa distância. Aqui vamos puxar mais uma mola para o tendão. E aqui ele todo formado de mola. Esse músculo aqui. Vamos fazer assim. Então, é um sistema elástico o músculo. Você pode pensar que esse músculo, esse sistema elástico, vai ser igual à chamada energia da mola ou força da mola, né? Que é a força de Hooke, que seria uma constante, seria não é, vezes x, que é a distância em que essa mola se movimentou. Então aí nós temos uma mola mais ou menos estendida. Então se nós encurtarmos, nós teríamos uma mola menos estendida. Então aqui houve um encurtamento, né? Por exemplo, da mola. O músculo funciona assim. Dessa maneira. Acontece que determinar a constante do músculo, porque essa constante é uma propriedade do material da mola, é meio complicado, porque as fibras variam dentro do próprio indivíduo, de indivíduo para indivíduo, de espécie para espécie. Então, apesar de ser um sistema elástico, não é através da constante da mola que nós vamos chegar à conclusão sobre dados matemáticos em função da musculatura. Mas nós usamos o conceito de momento, de força, que é a força vezes o deslocamento, vezes a distância em que aquela força agiu, né? Então, esse momento aqui, por exemplo, ele é melhor para nós analisarmos e a força geral do músculo, como sendo composto por várias pequenas molas e cada sarcômero sendo uma mola. Esse é um dos modelos propostos para análise detalhada. Nós não faremos uma análise matemática detalhada da estrutura muscular, tá? Então esse é um momento físico. Aqui, para calcular esse momento de força, né, a distância ela vai, vamos fazer novamente aqui o bíceps, essa distância ela vai, vou colocar aqui, vou fazer só o rádio, do ponto móvel ao ponto fixo. Então, pegando aqui, ó, por exemplo, o músculo, esse aqui é o ponto fixo. O movimento é feito aqui, ó, pela articulação do cotovelo em relação à una, e esse aqui é o ponto móvel. Então, vamos colocar aqui esse ponto móvel, né? E aqui, ponto fixo. Essa distância para o cálculo, aqui, ó, esse D, é essa distância entre o ponto móvel e um ponto fixo onde o músculo se insere. Okay? Esses dados nós utilizaremos mais à frente. Agora, vamos buscar compreender como que o músculo se contrai. Então nós vamos falar aqui a teoria das ligações cruzadas, ou teoria da contração, ou
o nome de uma pessoa que não é muito bom em termos científicos, ficar usando esses epônimos, mas é até bom lembrar porque ele quase não é citado, né? A teoria de Huxley, que é a teoria, vamos chamar, das ligações cruzadas, ele deu esse nome, em 2 trabalhos publicados, em 1957 e 1971, que gerou essa teoria. O livro do Renane, de Biofísica, nesse momento ele não nos serve, porque a teoria que ele utiliza é a teoria diferente da de Huxley, que hoje é mais aceita. Ele utilizaria a teoria de diferenças de cargas elétricas para fazer o movimento do músculo, a contração do sarcômero. Não é que não exista cargas elétricas ali, e muito menos que isso não possa estar envolvido, mas até o momento a teoria que explica é a teoria mecânica, publicada em 2 artigos. Em 1957, o Hughes Moore Huxley, inglês, ele publicou um trabalho na Acta Biofísica, inicialmente explicando a teoria dele, e em 1971 ele publicou na Nature, finalizando essa teoria que hoje é a mais aceita, que é a teoria das ligações cruzadas para a contração muscular. Nessa teoria, vamos dizer assim, ela mostra motores proteicos, o que o Renane cita não existir. A primeira edição do Renane foi em 1984. Naquela época não tinha uma divulgação científica tão forte assim, a ponto dele já considerar, né, que em 1971, 13 anos depois, né, essa publicação do Huxley. Então ele fala que não existe motores proteicos. Isso não é verdade, né? Hoje nós sabemos que existe. É possível ver pela microscopia eletrônica, e pela microscopia confocal a laser a gente vê movimentação de vesículas no axônio. E isso deixa bem claro que elas se movimentam de forma direcionada e a uma velocidade medida. E o que está por trás disso é o movimento que as proteínas fazem, né? Tem a adenosina e a cineína, por exemplo, que são proteínas mais estudadas nessa área, que carregam vesículas de um lado para o outro no axônio dos neurônios, assim como uma miosina chamada miosina 5. Então essa teoria de Huxley, ela começa assim. Primeira coisa que tem que acontecer, um estímulo neural. É claro que o músculo ele pode contrair por um estímulo mecânico, por um estímulo elétrico, mesmo no indivíduo vivo, mas o normal é um estímulo neural. Esse estímulo neural usa como neurotransmissor ou transmissor neuromuscular a acetilcolina, numa região chamada de placa motora, que é uma espécie de sinapse entre neurônio e músculo. E ali a acetilcolina é lançada. Esse processo pode ser estudado na neurofisiologia em detalhes. Esse impulso neural, esse estímulo neural, o que ele faz? Esse estímulo age sobre o sarcolema. O que é o sarcolema? É a membrana plasmática da célula muscular. Ora, sarcolema vem de sarcos, né, músculo, e membrana. É o nome especial da membrana plasmática da fibra muscular, que é muito especializada. E ela age sobre o retículo endoplasmático, que também tem o nome sarcoplasmático, porque
é muito especializado, ele forma o retículo sarcoplasmático, que é o endoplasmático, túbulos T especializados em liberar cálcio que envolve o sarcômero. Então, o retículo sarcoplasmático está na forma de túbulos T, que são estruturas histológicas, né? Pode ser melhor estudado na histologia, você pode colocar na internet para ver os túbulos T envolvendo o sarcômero. Ora, isso faz com que ocorra o início da contração, que o retículo sarcoplasmático libera cálcio. E cálcio é o principal íon da contração. Por quê? Porque o cálcio ele vai também se ligar a uma proteína, mudando a estrutura dessa proteína, que nós vamos ver em breve. Agora mesmo, a gente já mostra que o cálcio liberado age sobre a troponina C, que é a troponina do cálcio. E essa troponina C, que age sobre a troponina do cálcio, o que se liga ao cálcio, né? Vamos colocar aqui a TNC ligada ao cálcio, a TNC mais cálcio. Vou colocar aqui. Ela modifica a estrutura da tropomiosina, na verdade da TNT, que por sua vez age sobre a tropomiosina. E a tropomiosina, o que ela faz? Ela está impedindo com que determinadas actinas G se encontrem com a cabeça da miosina. Agora é melhor desenhar. Nós vamos desenhar só um esquema aqui, ó. Simples. Aqui as proteínas G formando a actina G formando a actina F. Vamos pegar aqui a tropomiosina, ela está assim, ó, aqui no meio, assim, impedindo que a cabeça da miosina, que vai estar que eu vou representar aqui embaixo, se ligue a essa actina. Ligado a ela, eu vou formar só colocar só como um grupo aqui, ó, tá? De troponina. Aí o que vai acontecer? O cálcio, quando ele for jogado aqui, quando o cálcio for jogado aqui, ó, ele vai agir sobre a troponina C, nesse caso. Aí o que nós vamos ter do outro lado? Vou representar, a representação não é a melhor, mas a ideia, se você pegar, vai ficar bem clara para o entendimento do processo. Essa tropomiosina tem uma mudança conformacional graças ao cálcio ligado na troponina C. Ou seja, ele puxa para um determinado ponto, vou colocar cálcio aqui, fazendo com que a cabeça dessa miosina aqui, dessa actina, quer dizer, fique livre. Mas como, né? Vamos ver como funciona. Aqui embaixo, ó, tem uma cabeça de miosina prontinha para se ligar ali. Vou fazer outra cabeça aqui. Prontinha para se ligar na actina F. Acontece que a troponina e a tropomiosina, principalmente a tropomiosina, não impede com que haja ligação. Então eu preciso tirar essa tropomiosina daqui. Para tirar a tropomiosina daqui, precisa do cálcio. Aí o que acontece? Essa cabeça da miosina se liga.
No momento que se liga, acabou de se ligar aqui, imediatamente que ligou, vai ocorrer um processo de hidrólise de ATP. Ou seja, nesse momento aqui, o ATP é quebrado em ADP mais PI. O ADP fica ali, grudado, mas ocorre então a interação entre a cabeça da miosina e a actina. Então tem aqui eu estou fazendo para um único caso, né? Gasto de ATP para ocorrer o processo, ou seja, gasto de energia metabólica para acontecer o processo. Então esse é o processo até o momento que se liga. A partir desse momento em que, vamos colocar aqui o item 5, a partir desse momento em que o ATP é liberado, ou seja, o que vai acontecer ali que eu não escrevi aqui, né? Ocorre o que? A relação actina G especial mais a cabeça da miosina. Quando isso acontece, assim que acontece, ocorre a hidrólise do ATP, formando ADP mais PI, cuja responsável por isso é uma ATPase que está na cabeça da miosina. Assim que isso aconteceu, um PI, um fosfato inorgânico, é liberado. Assim que ele é liberado, a liberação dele gera um movimento. Então, o que é esse movimento? Assim que ele for liberado, ocorre uma modificação conformacional na cabeça da miosina. Essa modificação conformacional faz com que a cabeça dela mude eu vou representar só uma, mude dessa posição, né? Aí o PI é liberado para essa posição, gerando a contração. Nisso ela carrega todos os filamentos de actina junto, né? Então nós temos isso aqui acontecendo de acordo com a teoria de Huxley. Não dá para ver isso, a microscopia nenhuma. Isso aqui é tudo uma teoria, uma suposição, né? Então essa aí, a miosina é uma proteína motora. Eu representei só uma cabeça da miosina aqui para mostrar isso, né? Então assim que o ATP é liberado, vou colocar aqui o item 7, a cabeça da miosina se move. Na verdade está correto, está incorreto, né? As cabeças da miosina 2 sofrem modificação conformacional. Nós vamos traduzir isso como se move. Ok? Ora, no momento que isso acontece, no momento que isso aconteceu, ocorreu a contração. No que ocorreu a contração, imediatamente, se isso não parar, a musculatura trava. Porque você faltando fosfato, melhor, faltando ATP, né, a produção de ATP, o músculo trava. Então ocorre a reação, ó, ADP mais PI, a reação inversa. Nessa reação inversa ela tem que absorver energia. Assim que o ADP mais PI forma o ATP, né, o que acontece? A consequência disso, actina e miosina se separam. E volta à conformação inicial. Concomitantemente, para isso acontecer, é preciso impedir que elas se unam de novo. Para isso acontecer, que elas não se unam de novo, é necessário que o cálcio seja sequestrado pelo retículo sarcoplasmático para que a troponina C volte à conformação inicial dela.
Esse é o fundamento básico da teoria da contração muscular. E aí nós vamos usar isso como base para compreender os processos gerais de contração muscular. O que acontece em termos de mola é isso aqui. Vamos representar um sarcômero. As duas linhas Z, aqui uma representação simples. Vamos representar a miosina aqui. É bom que se entenda que a miosina funciona com milhões de cabeças agindo ao mesmo tempo, né? Nós só representamos um. Então, nesse caso aqui, o que nós temos é um sarcômero estendido, ó, entre as duas linhas Z. Então, no próximo passo, o sarcômero ou os vários sarcômeros, eles vão se aproximar. Então, aqui, ó, o que vai acontecer é que as actinas vão se aproximar, né? E essas actinas se aproximando, tem a contração. De novo, isso pode ser visto e estudado nos livros de histologia e de fisiologia em detalhes. Aqui, ó, a miosina aqui dentro, gerando o movimento pelas cabeças que estão ali. Então aquela história, aquela questão da mola, né? Vamos colocar aqui as duas linhas Z se aproximaram uma da outra, então elas se movimentam ali. Mas assim, nós podemos observar aqui, ó, uma mola distendida, ou no seu estado normal, se assim podemos dizer, e aqui uma mola mais contraída, né? E aí, o que nós temos, essa mola aqui não ficou bom, né? Apareceu a estrutura lá embaixo, mas tá bom. Pelo menos o importante é que você compreenda esse processo. Esse é o fim da aula 1 sobre biofísica da contração muscular. Depois a gente vem com a aula 12.